Prontinho, estamos ao vivo. Daqui a pouco eu chamo os meus convidados de hoje, o Fernando, o Alisson e o Gran Rio, que será o nosso intérprete de Libras. Pronto, estamos ao vivo, pessoal. Boa noite para vocês. Vamos à nossa audiodescrição. Eu sou o Sérgio Nardini. Eu estou com uma blusa laranja de faixa horizontal preta. Atrás de mim tem uma sala com um biombo branco e um pilar branco. Também vou descrever o Gran Rio, que é o intérprete de Libras, que está em Florianópolis. O Gran Rio também é um jovem de cabelo preto, usa uma blusa de manga comprida também preta e o fundo branco. E agora eu quero dar o meu acolhimento aos nossos dois convidados. Primeiramente, o Alisson Júlio, que está em Joinville, Santa Catarina. Eu já apresento o Alisson, mas vou passar a bola para ele fazer a audiodescrição. Alisson, boa noite para você, seja bem-vindo, querido, e obrigado pela sua participação. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gran Rio, Fernandinho, todos que nos acompanham por aqui, fazendo a minha audiodescrição. Eu também tenho cabelos pretos, estou com um suéter azul escuro. No meu fundo tem um guarda-roupa bege, uma parede branca e um pedacinho da minha cama que está com um edredom azul claro também. Legal. Fernandinho Scré, é isso? A pronúncia está certa, Fernando? Scré? Fernando Schran. Estou aqui na cidade de São Paulo, capital. Uma blusa amarela em V. Sou calvo, careca. Ao fundo tem um espelho, uma parede branca. Uso óculos na cor preta. Tenho pele branca e à disposição de todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. Uma excelente live, um prazer. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Seja bem-vindo. Bom, o Alisson, eu vou fazer um resumo aqui. Ele é analista de sistemas pela UDESC e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Hoje é vereador em Joinville, Santa Catarina, e palestrante. E o Fernando Schran, conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, é graduado em Ciências Jurídicas pela Unip, também é diretor da Associação de Servidores do Hospital das Clínicas de São Paulo e vice-presidente do Inclusão na Rua, bem como palestrante. Vamos lá, então, pessoal. Hoje, o tema, do nosso encontro aqui, depois de um mês aí de férias do Manifesta, começamos, então, a 48ª edição, falando sobre PCDs, representatividade e desafios das políticas públicas. E eu já começo perguntando, para que o público possa conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Alisson, eu fiz um resumo aí da sua trajetória, mas, por favor, fique à vontade aí para fazer agora a sua apresentação e falar um pouquinho. Quem não conhece o Alisson? Vamos lá. Legal, Sérgio. Então, para quem não me conhece, eu tenho 33 anos, nasci e sempre morei aqui em Joinville, em Santa Catarina. Para quem não conhece, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, apesar de não ser capital. E eu nasci com a mesma deficiência que o Sérgio,
né, temos essa coincidência. Sim. Né? Só a única diferença é que o Sérgio é novo há mais tempo do que eu, só. Né? Mas temos a mesma deficiência em mesmo grau, basicamente, né, que é a atrofia muscular espinhal, do tipo 2. Tipo 2, Né, ou seja, temos AME do verbo amar. Eu sempre falo isso. Exatamente. AME do verbo amar. Né? Para quem não conhece bem a doença, no nosso grau ela se manifesta já nos primeiros meses de vida, né? Então isso quer dizer que eu nunca consegui andar definitivamente, né? Cheguei a dar 2 ou 3 passos, mas sempre me faltou força, né? Então nunca consegui caminhar efetivamente. E ela, por ela ser uma doença degenerativa, com o passar do tempo, ela vai piorando a questão motora e muscular. Né? Então, aos 7 anos de idade, eu tive que ir para a cadeira de rodas, até para poder ir para a escola. Né? Sempre frequentei escolas regulares, convencionais, e esse já é talvez um dos primeiros grandes desafios, né, de qualquer pessoa com deficiência no país. Né? Mas mesmo nos anos 90, sendo um cadeirante, consegui frequentar escolas regulares com muita dificuldade, mas também, como o Sérgio disse, com muito amor, com muito apoio da família e dos amigos que nos deram todo esse suporte para poder chegar até aqui. Então, frequentei a faculdade, fiz a universidade pública, estadual, consegui passar num vestibular público, fiz sistemas de informação na UDESC, que tem um campus aqui em Joinville, né, e trabalhei por quase 14 anos na área de software, em grandes empresas de software, né, e agora sou vereador aqui em Joinville, meu primeiro mandato, comecei este ano, e estamos nessa luta, né, para poder ter mais liberdade para todas as pessoas e, consequentemente, também para as pessoas com deficiência. E foi o mais votado de Joinville, né, Alisson? Lembrando isso, né? Isso, de Santa Catarina também. De Santa Catarina também, olha que legal. Sim. Antes de eu passar a bola para o Fernandinho, eu esqueci de fazer um agradecimento aqui à Connect Libras, né, que é o Gran Rio, né, o nosso intérprete de Libras, que também está em Santa Catarina, né, em Florianópolis, ele faz parte aí da equipe da Connect Libras, tá? Então, quem quiser conhecer o trabalho da Celina, do Ricardo, vai meu beijo aí para eles, acessem connectlibras.com.br. Tá? Uma empresa maravilhosa, são pessoas maravilhosas também. Agora, Fernandinho, quem não conhece, você, por favor, o resumo da sua trajetória também. Bom, para todos aqui que não me conhecem, e ao intérprete, a Sérgio e ao vereador, gosto de enfatizar, já fiquei impactado aqui com a história dele, então, nosso vereador. Meu nome é Fernando Schramm, eu tenho 41 anos. Desde criança, as pessoas diziam para minha mãe, aos 2 anos de idade, que eu não tinha nada, para que ela voltasse para casa que estava tudo certo, que era coisa de mãe, normal. Aos 3 eu não conseguia andar, aos 4 eu não conseguia me movimentar muito bem, aos 5 ainda rastejava, até quando ela chegou em um neurologista, o neurologista disse para ela: bem, mãe, alguma coisa ele tem, mas os exames neurológicos dele não acontece nada, não aparece nada. Nós temos uma certeza que se ele não morrer até os 15 anos, provavelmente o resto da vida dele você vai ter que cuidá-lo com o estado vegetativo e
carregar este fardo. Eu quero dizer que provavelmente esses médicos já faleceram, ou se não, estão por aí aposentados, e eu estou aqui bem vivo, cheio de energia, para trocar essas experiências e essa live com vocês. Por conta de todas essas séries de coisas, eu fui muito revoltado durante algum tempo com a minha deficiência, porque pior que ter uma deficiência é não saber qual é, e de repente, quando você vai acessar algum direito, precisa do CID, que está ali no papel, mas as nossas funcionalidades são simplesmente jogadas à prova e você fica ali atrás dos benefícios, das sessões para a pessoa com deficiência de direitos, e assim começou a minha militância precoce, quando na escola eu sofria bastante preconceito por conta de capacitismo, professores, colegas, e eu resolvi, disse para minha mãe que ia fazer alguma coisa para que meus coleguinhas não tivessem que chorar o que eu chorei no tempo estudantil, e hoje estamos aqui. Eu promovo muito na minha área de atuação a participação política da pessoa com deficiência, porque a gente pode contar nos dedos das mãos quantos vereadores existem em São Paulo, quantos deputados estaduais e quantos federais, e, felizmente, a representatividade da população é aquela que faz bancada para ser vista e representada. Pasmem que a pessoa com deficiência tem 25% em média da população brasileira, mas o mercado de trabalho tem só 1% das pessoas com carteira assinada, os vereadores e uma senadora, deputados federais, você conta nos dedos. Quantos vereadores existem só? E alguém está escutando aí fora, né? E aí você conta nos dedos a quebra do capacitismo para poder mostrar realmente para as pessoas que não é a deficiência em si, como o vereador falou, para todas as pessoas e as pessoas com deficiência, porque a deficiência é uma característica dele, mas não define. Então, essa é uma breve apresentação e uma glória poder contar nessa live com o Sérgio, que é uma das nossas referências, e o vereador, quiçá deputado estadual nas próximas, porque é o mais votado de Santa Catarina. É isso. Legal, Fernandinho, legal. E pegar um gancho aí da fala do Fernandinho, né, sobre representatividade, né, Alisson? Eu queria saber, queria que você falasse um pouco sobre a importância de nós termos uma representação nos legislativos, né, municipais, estaduais, né, e no Congresso também, sobre a importância, né, das pessoas com deficiência participarem da política. E já emenda, fala para a gente o que motivou você a tentar aí uma eleição e hoje está num papel de destaque aí no Estado. Legal, Sérgio. Bom, sendo bem direto, o que efetivamente me motivou a isso foi, de fato, a representatividade. Não falando especificamente sobre a questão de eu ser uma pessoa com deficiência, né, mas falando da representatividade política, colocando a questão de eu ser uma pessoa com deficiência também, né, mas se porventura eu me sentisse representado por bons políticos, sejam eles com ou sem deficiência, talvez eu não teria tentado entrar para a política e me candidatar dessa forma, né, porque eu me sentiria representado por aquelas pessoas, sejam elas com ou sem deficiência. Né, mas, infelizmente, a maioria dos exemplos que nós temos, pelo menos ao que se é dado publicidade da política brasileira, não são bons exemplos. Né, e aí vem aquele problema de, poxa, se eu não me sinto representado por ninguém, ou por pouca gente, vou eu mesmo tentar me representar e representar outras pessoas. Então, essa foi a minha grande motivação a entrar para a política.
É interessante o que você falou, porque eu captei aí outra questão, né? Que você não coloca a sua deficiência na frente, né? Você é um vereador que representa a população, os seus eleitores, né? E que, claro, que a sua condição acaba dando voz às pessoas com deficiência de Joinville. Mas é interessante, né? Porque você é vereador, primeiramente, vereador da cidade de Joinville. Ou seja, você está legislando para a cidade toda, para as pessoas que têm deficiência, ok. Como eu falei, você é uma voz delas, né? Mas você também está legislando para quem não tem deficiência. Exatamente. Interessante. Sim. Fernandinho, a sua opinião sobre isso? Você acha que nós, pessoas com deficiência, podemos nos sentir representados por um deputado estadual ou federal que não tem deficiência? Puxado, uma pergunta bem Provocativo. sensitiva. Vamos supor que eu tivesse ali no meio do movimento da negritude, fosse um sociólogo, tivesse estudado tudo sobre isso e entrasse para falar sobre esse movimento, representando o movimento negro. Será que é a mesma coisa? Será que quando a gente não passa pela estrada, realmente a gente consegue falar integralmente pelo caminho? Eu queria emendar e até dizer uma coisa para o vereador, perguntar, né? Porque aqui eu fiquei um mero admirador e fã, né, do vereador, dizer quais foram as dificuldades para ele, enquanto chapa no partido, dificuldades partidárias para que realmente ele tivesse uma campanha com pegada para fazer a eleição acontecer. O que acontece pelo Brasil é que muitas das vezes a pessoa com deficiência é chamada para o baile, mas não é convidada para dançar. Nos levam bastante para a foto, porque é uma causa sensível que ampara as famílias e as pessoas, mas realmente para a questão de pegada partidária, material, espaço na chapa, isso fica com um peso muito menos devido do que deveria. Eu quero dizer, então, que para representar as causas, não precisa ser pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem todos nós. Mas a pessoa com deficiência, para ser protagonista da sua própria história, precisa ter vez e voz e não mais falar em terceira pessoa. Dá para conciliar as duas coisas, desde que as pessoas não nos entendam como porta-vozes. Eu vou dar uma palestra sobre a pessoa com deficiência, sei tudo sobre isso, não tenho deficiência, mas o quanto a pessoa com deficiência participa do meu dia a dia, do meu mandato ou do meu trabalho. Alisson? Perfeito, Fernandinho. Respondendo a tua pergunta, eu sou de um partido liberal, sou do Partido Novo, então sou liberal também, por isso estou no partido. Então, a nossa abertura de chapa, ela já começa de uma maneira diferente, pelo fato de todos os candidatos terem que fazer um processo seletivo, né? Então, de fato, qualquer pessoa, seja qual for a condição dela, ela precisa provar que ela está preparada para ocupar aquele cargo, né? Então, algo que eu ouvia muito durante a campanha, e ainda ouço hoje, né, é que quando eu ia me apresentar para pessoas que não me conheciam, né, obviamente, de fato, elas batiam o olho em mim e viam que eu sou cadeirante, né? E a primeira pergunta que elas me fariam é se eu seria o vereador da acessibilidade, da inclusão, e eu sempre respondia que sim, com certeza, né? Mas eu seria da acessibilidade e da inclusão também,
né? Porque na Câmara de Vereadores, eventualmente, vamos tratar de acessibilidade e inclusão, né? E quando for possível, né? E sempre que for possível, a gente inclui isso no debate. Mas eu preciso também entender de outros assuntos, né? Sim. E aí eu vou trazer para uma outra pauta também, né? Temos, por exemplo, parlamentares da causa animal, né? Eventualmente eles vão tratar sobre a causa animal, né? Mas eles precisam também estar preparados para tratar sobre todos os assuntos, orçamento, né? Legislação e tudo mais. Então, o fato de nós estarmos estarmos à disposição do parlamento como legisladores, né, pessoas com deficiência, que sentimos na pele, né, todas as dificuldades que nós passamos, né, e de fato nós sabemos exatamente quais são as necessidades que nós temos, dá com certeza muito mais carga e muito mais legitimidade para quando nós formos fazer a defesa desses assuntos. A fala do Alisson me trouxe uma lembrança de quando eu fui vereador aqui em Amparo. Né? Você falou da sua campanha, Alisson, e eu me lembro que... Está marcado. Oi, Fernandinho. Não, o pessoal está perguntando aqui onde consegue ver. É no Facebook. O seu, né? Isso, perfil pessoal do Sérgio Nardini. E eu lembro, Alisson, que durante a campanha ficou claro que muita gente votou em mim só porque eu tinha uma deficiência. E muita gente não votou porque eu tinha deficiência. Olha que interessante, né? Então, nessa mescla aí, e esse desafio que eu tive para colocar em primeiro lugar as minhas propostas, né? E a minha deficiência ficaria em segundo plano, porque eu não queria que ela fosse um fator determinante da escolha do voto, né? Mas é como você falou, né? É claro que acessibilidade e inclusão eram pautas que estavam entre as minhas prioridades, mas eu não ia ver somente isso, né? Porque, como eu falei, eu era um vereador para a cidade toda, né? E não somente para esse público. Eu queria jogar aqui uma pergunta agora um pouco mais abrangente e perguntar para vocês, começando aí pelo Fernandinho. Na sua opinião, Fernando, quais são os principais desafios dos governos para a implementação de políticas públicas voltadas às PCDs? Você acha que, por exemplo, o baixo número de participação, né, de pessoas com deficiência em movimentos, na Câmara, nos conselhos, nas conferências, essa baixa adesão também dificulta a definição de políticas públicas? Eu posso inverter a ordem, pedir para o vereador responder primeiro? Vou sair um pouco da tela para eu colocar aqui meu celular no carregador e eu já volto em 30 segundos, mas estou aqui na live, só vou tirar a câmera e escutar o vereador responder, tá bom, Sérgio? Ok. Alisson, o que você acha? Legal, Sérgio. Com certeza faz a diferença. Eu vou usar um exemplo de fora da política para responder isso. Eu falei que eu sempre frequentei escolas regulares, né? Mas talvez isso tenha acontecido com vocês também, e com algumas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Mas na escola de ensino fundamental, eu fui o primeiro aluno cadeirante. No ensino médio também, e na faculdade também. E eu fiquei 8 anos na mesma escola, uma escola municipal, de excelente qualidade,
né? Mas durante os 8 anos que eu passei lá, ou seja, todo o ensino fundamental, a escola até passou por reformas, mas ela não sofreu adaptações com relação à acessibilidade, né? Mas depois que eu saí da escola, que eu fui para o ensino médio, depois que eu passei por lá, a escola sofreu toda uma reforma e foi pensado na acessibilidade da escola. Inclusive foi colocado o elevador e todas as outras adaptações que eram necessárias, né? Muito provavelmente pelo fato de eu ter passado lá 8 anos, né, ter dado luz aos problemas que ela tinha, né, e aí eu sei que depois a escola passou a ter outros alunos cadeirantes e até com outras deficiências também, né, e muito provavelmente graças à minha passagem por lá que provocou essa adaptação, essa reestruturação da escola, né, e assim foi para os outros lugares que nós passamos. Então, eu sempre digo que uma das missões que nós, pessoas com deficiência, temos, né, é pavimentarmos esse caminho para que os próximos que venham não tenham tantas dificuldades como nós tivemos. Sim, sim. Porque é uma pena, né? Eu, por exemplo, que viabilizei o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em Amparo, sempre foi um grande desafio nosso conseguir a adesão, né, a participação direta de pessoas com deficiência, né, das próprias pessoas com deficiência dentro do Conselho, inclusive em eventos organizados por nós, em audiências públicas, em conferências municipais. A adesão é muito baixa, sabe? E isso daí lá na frente acaba implicando, né? Porque quando a gente pede, por exemplo, que um restaurante se adapte, né, que tenha um banheiro, um sanitário adequado, adaptado, a gente ouve muito, né? Mas tem muitos cadeirantes aqui, onde eles estão? Eu só vejo você e fulano, eu não vejo mais ninguém. Sabe, cara, esse povo não vai para a rua, não ocupa os espaços públicos. Você concorda comigo, Fernandinho? Olha, eu vou trazer aqui um viés também para a gente botar, né, para o povo aí imaginar. Historicamente, a pessoa com deficiência é dos movimentos sociais e políticos com menor adesão. Mas por que isso acontece? Na antiguidade, bem lá atrás, historicamente, o deficiente era visto como doente. Você nascia deficiente, você era jogado de escanteio, ou para vala, ou assim sucessivamente. Historicamente, a pessoa com deficiência teve que desconstruir a muleta que vem antes da pessoa. As pessoas me veem em uma reunião, já vem o Fernando de muleta ali falar sobre as questões da deficiência. Já vem o vereador cadeirante falar sobre a falta de rampa na Câmara Municipal. E tirou o estigma do doente que precisa de políticas públicas relacionadas a insumos, a cuidados, para o protagonista. A LBI trouxe hoje a defesa não mais da CID, que é o Código da Doença, para promover a funcionalidade. Então, hoje se vê as funcionalidades. A própria família, no meu entender, é o ponto principal disso tudo. Não por preconceito ou nada disso, longe de mim fazer aqui juízo de valor, mas, de repente, uma autossabotagem por medo de colocar para fora, ou vergonha, ou dificuldades de mostrar o deficiente na família. Deficiente na família é o cristal, que deve ser cuidado, amparado e levado como alguém que, infelizmente, na vida teve a deficiência e hoje a gente mostra diferente, que somos pessoas, temos capacidades, potencialidades. Infelizmente, nasci com deficiência, não sou hipócrita para ficar dizendo que sou exemplo de superação. Eu faço o que eu tenho que fazer, porque, infelizmente, esse é o jogo que eu tenho para jogar e dele vou sair vencedor. Então, eu acho que é o costume, historicamente social, a família que, de repente,
não tem, não conhece a receita de ter um filho. Quando você vai ter um filho, você imagina que ele venha perfeito, está preparando um enxoval e, de repente, tem aquele luto inicial, sabendo que é pessoa com deficiência. E como lidar com isso? Assim é a sociedade. A sociedade é o espelho de casa. Então, a gente precisa realmente ter mães como a mãe do vereador, como a minha mãe, que disse, independente das questões que acontecerem com você, o seu tratamento não vai parar e você vai ser a melhor versão que eu posso trazer. E ter pessoas e parceiros que enxerguem a pessoa com deficiência como alguém que pode ser cidadão é o ponto X para mim, para que a pessoa com deficiência realmente seja vista como agente social e de transformação na sociedade. E, Fernando, você que é conselheiro municipal, né, aí de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, como é que cara, ser conselheiro aí nessa cidade maluca e gigantesca? Como que é a relação do conselho com o poder público? Como que é a adesão das próprias pessoas com deficiência? Compartilha conosco um pouquinho aí sobre a dinâmica do Conselho de São Paulo. Bom, o Conselho Municipal aqui de São Paulo, por participar de bastante movimento social e levar as questões da pessoa com deficiência, naturalmente as pessoas, no primeiro pleito que eu fiz, que pediram para que eu me candidatasse para, de repente, ser um parceiro do governo através do Conselho, cobrando as demandas, mas também trazendo algumas soluções para algumas questões. Fui eleito na deficiência física, que é a mais disputada, com uma grande abrangência de ONGs, por incrível que pareça, relacionadas à deficiência intelectual, porque eu trabalhei na Federação das APAES do Estado de São Paulo, criei um programa de autodefensoria para pessoa com deficiência, sempre mostrando que a pessoa com deficiência deveria ter vez e voz. Antes de dar um copo da água, você precisa saber se a pessoa quer água, né? Geralmente, quando alguém nos vê, e aí, você está precisando de alguma ajuda, você precisa de alguma coisa, você quer uma água? E isso aqui em São Paulo funciona da seguinte forma, para nós, enquanto conselho, mostrar realmente o quanto é tortuosa a nossa estrada, mas que não é algo que seja tão mirabolante, é algo que precisa ser visto. Então, a gente tem aqui a criação da CPA, que é a Comissão Permanente da Acessibilidade. Passa nos lugares mostrando e não só cobrando para que o comércio faça rampa, mas evidenciando que se ele fizer a rampa, ele vai ganhar muito mais clientes. Um cara que vai como cadeirante num comércio que tem uma rampa, vira fiel, porque são poucos que têm. Então, na questão da acessibilidade, na questão de participação social, é onde o conselho aqui agora da sociedade civil e não se envolve tanto com as questões partidárias, fica bem isento, e as pessoas, quando veem que a gente quer realmente trazer publicidade aos problemas com solução, têm aderido bastante à causa. Sem fazer juízo de valor aqui sobre apoiar ou não, temos só uma senadora no Senado da República. E até ela ser eleita, o Senado da República não tinha um gabinete acessível. Então, mostrando e dando visibilidade que a gente vai realmente fazer o segmento pegar fogo por todo o Brasil. Quem não é visto, não é lembrado e também não é respeitado. Sim, sim. Sim, lembrando que é muito raro, né, a gente ver uma pessoa com deficiência na publicidade, quando aparece na mídia, é sempre com um viés de sensacionalismo, né? Então, ocupar os espaços
públicos, ocupar, por que não ocupar as redes sociais, né, de forma, né, não naquela linha do exemplo de superação, como o Fernandinho falou, que eu também não acho legal, né, mas no ativismo, né, no ativismo realmente verdadeiro, né. O Alisson, qual a avaliação que você faz em relação à legislação brasileira e, no seu caso, aí, estadual e municipal? Fala um pouquinho, na sua opinião, dos avanços, dos retrocessos e das ameaças que estamos vivendo hoje. Uhum. Bom, a gente tem uma legislação federal bem recente, né? O Fernandinho já comentou sobre ela, que é a LBI, né? Eu gosto sempre de fazer comparações, né? E quando a gente compara a LBI com legislações semelhantes de outros países, principalmente de países bem mais desenvolvidos, né? A LBI é considerada um grande avanço, talvez uma das melhores do mundo, né? E o Brasil é campeão em fazer lei, né? Então, os parlamentos brasileiros, eles são campeões em produção legislativa, seja sobre qual assunto for. E muitas delas de muita qualidade, né? Só que a gente tem um outro problema, que é cumprir essas leis, né? E aí é tanta lei inútil que talvez cuidem tanto delas que as realmente úteis e necessárias ficam de escanteio. Então, acho que esse é um primeiro problema para você fazer cumprir as leis que realmente deveriam existir, e aí a LBI é uma delas. Falando em âmbito municipal agora, Joinville, nós tivemos uma salada de frutas aqui, principalmente com relação à lei das calçadas. Então, acabaram criando vários poréns e acabaram sendo bem mais restritivos que a própria norma, né, a norma da NBR, que tem força de lei federal. Então, isso tudo está sendo revisto agora, envolvendo o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, né. Então, logo aí deve ser enviada uma revisão dessa para a Câmara de Vereadores. Lembrando que é um assunto de competência do Poder Executivo, né. Então, eu, enquanto vereador, eu devo aprovar essas leis ou não, né? Mas pouco pode partir de iniciativa parlamentar. Exatamente, porque uma das limitações dos vereadores é justamente a competência, né? Porque a maioria da população não sabe que tem muitas leis, né? Inclusive aquelas que geram impactos financeiros, né, no poder executivo, tem muitas leis que não é competência do vereador, né? Ela se torna inconstitucional, deve partir do poder executivo, né? E já essa informação, que é tão básica, a população não tem conhecimento, né, Alisson? E aí vem aquelas cobranças, né? Por que você não faz determinada lei obrigando isso, aquilo? Poxa, aí a gente tem que explicar que não é competência do vereador. Fernando, na sua análise aí, legislação brasileira, avanços, retrocessos e ameaças. Legislação brasileira para a pessoa com deficiência, como vocês bem frisaram, é das melhores do mundo. Foi feito um compilado da Convenção da ONU, todas as legislações que existiam, colocadas num livro, mas que esse livro não vira um livro de romance só para palestrantes, porque hoje em dia bastante gente dá palestras sobre a LBI, mas quando ela fala que tem que ter 100% de uma frota acessível para ônibus, acontecem as dificuldades que o vereador bem colocou. A função dele não é deliberativa, é consultiva, e aí quando se tem um vereador só ou um deputado só relacionado, não com deficiência, mas relacionado à causa da pessoa com deficiência, as coisas não têm um parâmetro. Agora, quando você tiver uma bancada rural,
Eles vão dizer sobre as questões rurais. Então, mais uma vez, é preciso, para a aplicabilidade, dar visibilidade ao segmento. Eu quero tomar licença aqui para até tirar um encaminhamento dessa live, porque muitos, cada vez mais, estão saindo pré-candidatos com deficiência nas eleições, e muita gente resiste quando eu falo sobre política, mas o ativismo sem política é que nem cerveja sem álcool. A gente toma, mas na efetivação do barato, ela não chega. Então, o vereador, você, eu e as pessoas que estão aqui, tem que seguir o Instagram do vereador, tem que seguir o seu Instagram, principalmente do vereador, para entender o que, quando e como ele acertou uma veia e quebrou uma bolha que é praticamente irresistível no Brasil. Se a gente não consegue eleger pessoas com deficiência, é porque realmente a sociedade, o parlamento, o primeiro, o segundo e o terceiro setor estão ligados na pessoa com deficiência de uma forma realmente inexpressiva. Desculpa, muita gente não vai gostar do que eu falar aqui, porque a gente luta, mas fala sobre o vereador como o vereador cadeirante. Como ele bem frisou, ele tem muito mais para apresentar sobre isso, mas com a deficiência tem uma resiliência e uma sensibilidade que os outros têm só quando conheceram a história dele e fizeram disso a sua história. Quando você se apropria da história de um todo, é que você faz a diferença na vida das pessoas. Então, o livro está aí, a LBI está aí, mas que ela não se torne só um livro de romance ou um parâmetro para um monte de palestras. Alisson, você gostaria de acrescentar? Eu tive a impressão que eu cortei o seu raciocínio antes, cara, me desculpa. Não cortou não, Sérgio, não cortou não. O Fernandinho colocou muito bem, né? A gente precisa ocupar esses espaços, né? E voltando naquela tua fala, Sérgio, né, do exemplo básico do restaurante, né? Poxa, só você vem aqui de cadeirante, né? Será que, usando um termo, será que você é o cadeirante chato que vai no restaurante? Ou será que você, né, é mais um cliente do restaurante? E aí a gente vai naquele exemplo do Fernandinho, né, que, poxa, não é possível que quase 25% da população tenha alguma deficiência e não apareça, né, onde que esse povo está. Então, a gente precisa inverter a lógica disso, né, e além da empatia, né, de despertar a empatia nas pessoas, e aí não estou falando só do comércio, né, mas falando especificamente sobre comércio, já pensou se você puder vender 25% a mais? Né? Será que não vale a pena o seu estabelecimento ser acessível? Né? Será que não vale a pena você ter um cardápio em braille? Será que não vale a pena você ter um garçom que saiba Libras? Né? Já pensou se você puder vender 25% a mais? Qual empresa consegue incrementar o faturamento em 25% hoje? Então, temos visto esse tipo de movimento, né, para as pessoas negras, por exemplo. Né? Vemos hoje marcas de shampoo fazendo propagandas específicas porque eles simplesmente perceberam que eles estavam vendendo shampoo só para metade da população, ou talvez até menos, né? Sendo que eles podem vender para 100% da população. Por que não shampoo para os carecas, né, Fernandinho? Então... E só um outro ponto para fazer um adendo aqui. Nas questões das propagandas, televisão e visibilidade, a pessoa com deficiência é representada por alguém que não tem deficiência. Você chama um ator para fazer um papel... Você chama um ator para fazer um papel de cadeirante que não tem deficiência. É o creep face. Você usa a história, mas não contempla a pessoa. Assim como era no movimento negro, pessoas antigamente que pintavam a pele para nos representar. Então, o quanto que isso é importante? Reforço aqui a importância do vereador passar o Instagram, a gente criar um movimento em cima desse mandato, que é um mandato histórico.
não é o vereador mais votado de Joinville, é o vereador mais votado de Santa Catarina, porque ele apresentou o quê? As competências dele e a deficiência como algo que realmente ele conseguiu superar, entre aspas, para não fazer disso uma dificuldade, mas mais uma característica. Sim. Antes de eu passar para o próximo eu cortei, né? Eu cortei o vereador aí. Alisson, você gostaria de acrescentar, Alisson? Não cortou não, complementou. Antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria só fazer um comentário em relação às legislações brasileiras, né, aí no campo, né, na área da inclusão, da acessibilidade, que realmente é um dos países que mais tem legislação, né, nesse sentido, do mundo. Só que eu sempre falo que um país, não sei se vocês concordam comigo, quanto menos educação tem, mais lei tem. Então, se é um país que tem tanta lei, é porque, por outro lado, é um país que tem menos educação. Porque precisa ter uma lei que mexe com o bolso, né? No sentido de haver multas, né? Precisa ter uma lei para mudar o comportamento, né? Tão simples, muitas vezes, da população. Né? É uma pena, né? Então, se fosse um povo mais educado, se houvesse mais investimento em educação, talvez não teria tanta lei para forçar a mudança de comportamento, né, aí na base da legislação. Alisson, falar um pouquinho sobre mitos e estereótipos relacionados ao universo das PCDs. Compartilhe conosco um pouco das suas vivências. O que você pensa a respeito de determinados estereótipos, alguns mitos que atrapalham, né, muito o processo de inclusão aqui no Brasil, especialmente aí no mercado de trabalho? O que você pensa sobre isso? Bom, falar um pouco ainda sobre a questão do estereótipo, né, e pegando no gancho no que o Fernandinho falou, sobre a fragilização, né, da pessoa com deficiência, aquilo que o Fernandinho comentou sobre a família acabar protegendo, e não é por mal, a gente sabe que não é por mal, não só a família, mas todas as pessoas, a maioria das pessoas acabarem tratando a pessoa com deficiência, e aí não só o cadeirante, mas com qualquer deficiência, né, como se ela fosse uma pessoa mais frágil, né, que ela fosse se machucar a qualquer momento, ou pior ainda, subjugando a capacidade intelectual dessa pessoa. Né? Então, não é raro, eu vou me usar como exemplo, mas eu sei que acontece com outras pessoas, eu ir até um comércio, uma loja de roupa, por exemplo, né? E se eu estiver acompanhado, normalmente o vendedor ou a vendedora vai abordar a pessoa que está me acompanhando, né? Ao invés de me abordar e perguntar do que eu estou precisando, se eu quero ver alguma coisa, né? Ao invés de fazer a venda para mim, eu acabo fazendo a venda para quem está me acompanhando. A pessoa que está comigo vai dizer, não é para mim, é para ele. Pode perguntar para ele sabe o que ele quer. Né? E a gente sabe que isso não é por mal, é uma questão cultural. Né? Então, de novo, como o Fernandinho colocou, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa se expor e mostrar que nós temos as nossas vontades, as nossas capacidades, e se porventura nós precisarmos de ajuda, a gente vai pedir. Né? Ou quem estiver nos acompanhando já sabe qual tipo de ajuda que nós precisamos. Né? E a partir do momento que nós precisarmos dessa ajuda, essa pessoa vai intervir. Então, o primeiro momento é esse. Com relação ao mercado de trabalho, né, eu vejo que é algo bem mais amplo e muito mais complexo. Né? Hoje, a gente tem dois grandes problemas. Né? Um dos
dos primeiros problemas é você tratar uma empresa pequena ou média da mesma forma que uma empresa gigante, né? E, infelizmente, a legislação faz isso, ela progride com os percentuais, né? Falando especificamente sobre a cota, né? Mas ela ainda pune muito mais o pequeno do que o grande, que tem essa capacidade financeira, especificamente falando, né, de promover a inclusão, porque muitas vezes é preciso fazer investimentos para que você torne a sua empresa acessível e inclusiva, né? E aí, falando de segmentos também, e não só de tamanho de empresas, né, falando de segmentos, é muito mais difícil você tornar uma indústria, principalmente indústria pesada, metal mecânica, acessível para qualquer deficiência, como uma empresa de software, por exemplo, que fica baseada no escritório, né? Então, é muito mais fácil para uma empresa de software ela ser acessível e ser inclusiva do que uma indústria de metal mecânica. Até porque o ambiente de uma indústria é muito mais hostil para qualquer pessoa do que um escritório, né? Então, eu vejo a legislação falha nesse ponto, né? E eu entendo que, na maioria das vezes, ao invés de ela estimular o empreendedor a incluir as pessoas, ela acaba desestimulando com a punição, né? O Estado cobra da empresa, mas não dá a contrapartida, que é a educação, né? Então, uma empresa que consegue incluir fácil, que é uma empresa de software, ela tem dificuldade de encontrar profissionais capacitados para ocuparem aquela função, porque normalmente é uma função que demanda uma escolaridade maior. Mas como que eles vão encontrar esse profissional se sequer esse profissional conseguiu ir para a escola, né? É um contrassenso. Fernandinho, embora você já tenha mencionado sobre capacitismo, né, você falou um pouco, deu uma pincelada aí sobre estereótipos e tal, você gostaria de acrescentar alguma coisa? A questão é a seguinte, são dois pontos, né? Uma cadeia, como o vereador falou, não tem escola, não tem ensino, não tem educação, não tem capacidade. Só que eu vejo da seguinte forma, para reflexão. Lei de cotas é boa porque ela é importante, porque se não for ela, ninguém contrata. Mas, assim como as minhas muletas vêm antes do Fernando, no meu currículo, se houver uma lei que a cada 1.000 pessoas eu vou contratar um deficiente só a partir do 101º, eu posso ficar dormindo na fila, nas 99 vagas, porque eu só vou ser contratado no período de lei de cotas. Então, é importante pensar também numa lei ou em algum instrumento que estimule as empresas a fazer um processo de inclusão, ou seja, desconto em impostos, ou seja, mostrar que o profissional com deficiência não falta por uma dor de barriga, porque aquela deficiência e aquela oportunidade para ele estão interligadas. Quem dá oportunidade para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem funcionário fiel, porque ele sabe que se ele sair dali e não desempenhar um bom trabalho, para ele vai ser mais difícil conseguir o espaço. Então, o deficiente sempre prova ser 2 ou 3 vezes melhor para que tenha realmente a visibilidade que ele quer, como pessoa, como integrante, parte social. Não me contrate porque eu sou o deficiente advogado, mas sim porque eu sou o advogado deficiente, e assim sucessivamente, né? Mais ou menos por aí. Concordo com você, Fernandinho. Olha, a Lucimeire Gomes, acho que ela é do projeto Inclusão na Rua, que você faz parte, né, Fernando? Lucimeire Gomes, a gente tem dentro do Inclusão na Rua. Um abraço ao nosso presidente Felipe Marconato. Inclusão na Rua rapidamente surgiu
de um preconceito. Eu tenho um filho de coração negro e a gente estava descendo a rampa do meu prédio para dar uma palestra, ele é coach, e aí um casal passou e disse, não bastasse um aleijado aqui no prédio, agora tem um negrinho como cuidador. Daí saiu do veneno um antídoto para a gente criar uma inclusão na rua, que é mostrar histórias de verdade sobre a pessoa com deficiência e aqueles que sofrem preconceito. Dentro desse projeto, tem o Inclusão da Rua Mães, que fala sobre os filhos que não têm fala, que são as pessoas com deficiência intelectual. Então, um beijo, um abraço a todas as mães pelo Brasil. Nós estamos em 27 cidades, 4 estados, e é isso. Vamos para mais. Que legal, Fernando. Obrigado, Lucimeiro, pela pergunta e participação. Que legal, Fernando. Parabéns, cara, pelo trabalho. Olha, por incrível que pareça, nós já estamos conversando aqui há 1 hora. E eu quero agora ir para os momentos finais, ouvindo relatos pessoais de vocês, assim, de forma até não com tanta... acho que a gente não vai ter tempo de explorar tanto esses tópicos que eu deixei aqui para o final, mas é mais no sentido realmente das pessoas conhecerem um pouco a realidade de vocês, tá? Do dia a dia. Eu vou fazer um bate-bola aqui. Alisson, você consegue aí listar as principais barreiras no seu dia a dia e já emendar com uma análise geral de Joinville, no sentido de ponto positivo e ponto negativo, que ainda falta, não ponto negativo, né, mas o que falta ainda para ser feito, né, aí na área da inclusão e acessibilidade. Primeiro, vamos no seu dia a dia e depois um panorama aí da sua cidade nesse aspecto. Certo, muito bom, Sérgio. Bom, vou falar do meu dia a dia, né? Claro que provavelmente todo cadeirante vai falar sobre isso, né? Calçada, né? É algo que no Brasil é unânime, né? É difícil a gente achar a cidade que tenha boas calçadas, né? Mas esse também é o ponto positivo de Joinville, porque Joinville, para quem não conhece, é uma cidade plana, né? Então não é uma cidade difícil de você tornar as calçadas acessíveis. Então, há muito a ser feito, mas não é tão difícil assim, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso, até por isso a lei de calçadas está sendo revisada, né, para ver de que forma isso pode ser facilitado, tanto para o proprietário, né, do imóvel, quanto para a prefeitura, né, desburocratizar e, ao mesmo tempo, tornar mais acessível, né, uma via de mão dupla. Né, e aí, falando no meu dia a dia, para não dizer que eu falei só de calçada, né, restaurantes também, né, como você comentou, por eu ser vereador, eu almoço quase todo dia em restaurantes diferentes, né, e cada vereador cada restaurante tem uma mesa diferente, né, e quase nunca a minha cadeira encaixa nessas mesas, né, então, são dificuldades que a gente vai encontrando, mas é aquele negócio, se eu não aparecer lá, ninguém, né, se o outro cadeirante não aparecer lá, né, o dono do restaurante não vai saber que talvez ele precise fazer um ajuste nas mesas do restaurante dele, né, e pode ser que um outro cadeirante tenha uma outra dificuldade, né, a gente ainda tem essa diferença de que cada um tem as suas adaptações, as suas particularidades, e uma pessoa é diferente da outra, uma cadeira é diferente da outra, né, uma é mais alta, outra é mais baixa, então é só a gente se expondo e aparecendo lá para que realmente o local vá se adaptando também. Legal, Alisson. Fernandinho, no seu caso aí, principais barreiras no dia a dia e
E o panorama hoje aí, é claro que é impossível, né, falar sobre São Paulo em 5 minutos, mas assim, o que você avalia hoje como uma ação prioritária do Conselho, ou o principal desafio? Quebrar as barreiras atitudinais. Parar de encarar a deficiência como doença e encarar isso como uma normalidade. Colocar nas crianças e nos jovens a semente de que a deficiência não é algo ruim, mas é algo pertencente e integrante ao mundo, como as diversidades e diferenças não vistas. A gente tem muito mais dificuldades de caráter, com preconceito, de modelo biopsicossocial, do que barreiras sobre uma deficiência física, ou seja ela qual for. Então, mais uma vez, o ponto alto para mim é a quebra das barreiras atitudinais e cada vez mais participação política, social, não digo política como instância partidária, mas nos espaços de vida ativa, e que a pessoa possa ter uma vida ativa e não mais debilitária. Meu dia a dia e a minha participação de vida é agradecer cada dia que eu acordo e que eu vivo mais um dia podendo ser ativo e fazendo assim a diferença na vida das pessoas. Não quero que a minha história seja parâmetro de superação, mas se puder inspirar alguém nas suas dificuldades, que ela seja algo que faça a diferença na vida das pessoas. Deixando aqui, claro que eu quero que o vereador passe o Instagram dele, o Facebook, e cada um possa passar para a gente multiplicar essa grande rede aí e conhecer esse grande homem de valor aqui que você trouxe hoje para dividir essa live conosco. O meu Instagram é Fernandinho Inclusão, para quem estiver procurando aí no Facebook, já o Sérgio vai passar. É isso. Aqui, ó. Tá aqui, Fernandinho, ó. Fernandinho Inclusão, tá? E fique como a sua fala, como um manifesto aqui dessa live, e fica essa grande reflexão e provocação. Antes de eu voltar para o Alisson, Fernandinho, deixa eu fazer mais uma pergunta provocativa para você. O que é inclusão para você? Você consegue responder essa pergunta assim em poucos minutos? A inclusão é quando a pessoa com deficiência nos entende de dentro para fora do segmento e não de fora para dentro. Não uma visão sobre um núcleo de pessoas com deficiência, mas uma visão social onde a deficiência se torne algo não sensível ou não pejorativo, mas algo simples, que possa ser tocado. Chegar, perguntar, se abraçar. Muitas vezes a barreira arquitetônica não vai ser resolvida em tempo, mas quando você estende a mão e pergunta a dor do outro para, de repente, ajudar ela a ser superada, você pode declinar os problemas que existem com inclusão no país, no Brasil e no mundo. Perfeito, Fernandinho. E agora, passando para o Alisson, aqui com as redes sociais dele aqui também, Instagram. Alisson, o que é inclusão para você, querido? Legal, Sérgio. Eu vou resumir um pouco mais. Inclusão, para mim, é estar junto. Então, estar junto é estar incluído. Você estar presente e as pessoas estarem com você. Seja qual for o ambiente, sejam quais forem as pessoas, quando as pessoas estão juntas, todos ali estão incluídos. Então, isso para mim é inclusão. Exatamente. Exatamente, Alisson. Perfeito também, viu?
E só deixar o meu registro aqui também, mais um manifesto que o Fernandinho comentou agora de pouco sobre a avaliação, né, biopsicossocial, né, da pessoa com deficiência, inclusive em âmbitos de perícias médicas, por exemplo, né, que esse não seja mais que essa mudança de avaliação não seja mais um retrocesso em nosso país, porque a gente sabe que nós corremos o risco aí de voltarmos, né, para uma avaliação exclusivamente médica em cima do CID, né, o que é um absurdo isso. Né? Qualquer dia eu quero fazer uma live somente sobre isso, tá? Trazer esse alerta aí para as pessoas com deficiência ficarem de olho no que está acontecendo em termos de ameaça de legislação, tá? Porque a LBI trouxe, né, que a avaliação da deficiência deve ser biopsicossocial e multidisciplinar, né? Em consonância, inclusive, com a Convenção, né, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, da Organização das Nações Unidas. E é inadmissível que o nosso país volte, né, e regrida nesse sentido, colocando apenas para um médico, né, o médico perito, no caso, nesse âmbito das perícias, colocando somente para ele, né, que ele faça essa avaliação sem outros olhares. Fernandinho, você quer acrescentar, querido? Só para não fazer injustiça, você está em Amparo, na sua cidade, temos uma embaixadora do Inclusão na Rua, que é a Mari, do Nocauteando Preconceito, professor Alexandre. Então, existe um polo de Inclusão na Rua em Amparo. Também mandar um abraço para o GT da Virada Feminina, as doenças raras, que é o que nos uniu. Vereador, mais uma vez, espero vê-lo no Instagram em breve, trocar as suas informações e divulgar o seu trabalho para que ele fique, sim, na Câmara de Joinville, como algo que plantou, mas vai para o Estado e que sai para a Câmara Federal. Vamos manter nessa linha de atividade e participação política para não mais sermos inquilinos da nossa causa, mas protagonistas da nossa própria história. Um abraço. Legal, obrigado, Fernandinho. Alisson, parabéns pelo seu trabalho, cara, eu estou à disposição também, à disposição dos dois, tá? E parabéns, Alisson, obrigado, tá? Considerações finais, fiquem à vontade, meus amigos, fiquem à vontade. Valeu, Alisson. Valeu, Sérgio, muito obrigado. Fernandinho, já estou te seguindo lá. Então, o meu Instagram é Alisson Júlio Oficial, tá ali também. Tá escrito aqui, quem quiser. Né? Pessoal aí da... já tá aí no seu nome. Agora que eu da vi, audiodescrição também. Na audiodescrição, Alisson Júlio Oficial. Não é só digitar Alisson Júlio lá no Instagram que vai aparecer lá. Então, quero agradecer a oportunidade, foi uma honra, né, dividir esse espaço com vocês, e estou à disposição também, né, tudo que a gente puder fazer para divulgar o trabalho é importante, acho que faz parte do meu trabalho, né, divulgar, e é isso aí, é um prazer estar aqui com vocês, e agora temos contato aí, né, sempre que quiserem dividir trocar alguma ideia, alguma coisa assim, estamos à disposição. Sim. Valeu, Fernando. Tá aqui, ó, @Fernandinho Inclusão. Obrigado, Fernandinho. Um abraço, sucesso e uma grande satisfação. Vou encerrar a transmissão nesse momento, então. Obrigado, galera, que nos acompanhou. Um grande beijo a todos, até a próxima semana.